Inicialmente eu quero dar o recado do pessoal da coordenação dos grupos a respeito desse roteiro que está sendo distribuído hoje e que no cabeçalho consta como sendo sexta aula. Isso foi um erro, um enganozinho cometido, mas que depois de visto já estava tudo rodado e assim vocês façam a correçãozinha para ser terceira aula, roteiro da terceira aula. E o segundo aviso também é que vocês hoje vão dar a presença exatamente no lugar onde deram na aula passada, de modo que não há qualquer problema de se perderem aí com relação à sua presença. E eu vou pedir também, com a permissão de vocês, eu trouxe um roteiro um pouquinho mais desenvolvido, mas aqui tem algumas citações de Tia Neiva, e também eu gostaria que vocês entendessem que é muita coisa e a gente corre o risco, às vezes, de se perder se a gente não tiver um roteiro mais firme, porque é uma matéria muito variada e muito complexa também, se entrelaçando de um item com outro, e assim eu acho que fica mais fácil para nós, de uma forma mais, assim, criteriosa de dar nossa parte hoje desta aula, fazendo uma consulta a esse roteiro que está previamente preparado, para que não sejam omitidas coisas, nem que sejam confundidas outras áreas, outros sistemas, como nós temos aqui de centro coronário, e temos também de falar sobre o corpo físico. Então, eu peço licença a vocês para poder recorrer um pouquinho aqui ao material que foi preparado por mim, para que nós possamos ter uma orientação mais segura nessa nossa aula. Salve. Salve Deus, meus irmãos e meus mestres. Vamos nesse instante levar nosso pensamento a Jesus. Vamos harmonizar nossas mentes, nossos corações, para que possamos ter um bom resultado desse nosso encontro. Pai nosso que estás no céu e em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas se nós perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, porque só em ti brilha a luz eterna, a luz da glória do reino e do poder por todos os séculos sem fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Santíssima, de Pai Santa Branca e Manhara, da corrente indiana do espaço, das correntes brancas do Oriente Maior, com a permissão dos mentores responsáveis por esse trabalho, eu, Jaguar, Mestre Sol, da Falange Anunciação, Povo Peixe, disponho na força decrescente de cota I 108 em Tia Neiva, na linha do sacerdócio Jaguar do Muxi. Eu, Trilo Regente Triada Tumarã, adjunto cota I 108 Herdeira Arpázios, sétimo raio de oração Arcano Rama 2000, Mestre José Carlos, com os poderes de Olorum na linha deste amanhecer, teu meu Deus e ministro Matalá, que me rege e me guarda no caminho dessa jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião o título de Mestre Instrutor Universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema, estou na continuação dessa jornada para o terceiro milênio. Elite, Jesus, desde que as forças se deslocam até o meu plexo. Sou o Cavaleiro Verde, Cavaleiro Especial. Venho na força decrescente do primeiro Cavaleiro da Lança Tramuro Verde, / Reino Central do todo Reino, na esperança de alimentar o meu sol interior, na grandeza que me fez Cavaleiro do Tunajous, pasto dos três reinos de minha natureza, com / 0 / no terceiro do meu terceiro sétimo, e do quinto ciclo iniciático do meu nono, seguirei sempre com / 0 / X, / em Cristo Jesus. E tenho por aberto esta terceira aula do curso de sétimo, pedindo a Ti, Jesus Divino e Amado Mestre, que ilumine a minha consciência, para que santificado seja o meu espírito algum dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Deus. Iniciando
com a conduta doutrinária, tem aqui um trecho de carta de tia Leiva que diz: a nossa responsabilidade é grande demais pelo compromisso que assumimos aos planos espirituais para sermos o socorro final nesta nova era. Meu filho, faremos de nossa missão o nosso sacerdócio. Muito bem, o que nós temos na realidade é que nós não sabemos a nossa missão. A nossa missão vai se desenrolando, vai sendo levada por nós a cada momento de nossas vidas. E o mais importante é que nós tenhamos a consciência de que a conduta doutrinária, ela envolve também toda a nossa conduta moral, dentro da doutrina, fora da doutrina, no nosso lar, no templo, enfim, onde estivermos, nós estamos com a nossa conduta, pretendendo ser responsável pelo nosso equilíbrio, pela nossa vibração, pelo nosso sistema de forças, lembrando que quando nós fazemos a nossa iniciação, nós colocamos aquela espada no peito e concluímos dizendo: Jesus, fira-me se algum dia meu pensamento se afastar de ti. E no segundo passo iniciático, concluímos a nossa confirmação da iniciação, dizendo: ó Jesus, onde eu estiver, sei que estarás me ouvindo. Então isso quer dizer que nós estamos realmente sempre ligados à espiritualidade, nós estamos ligados ao nosso karma, aos nossos compromissos transcendentais e especialmente à nossa vontade de realmente evoluirmos, desenvolvermos o nosso espírito, ampliarmos o nosso conhecimento e podemos desta forma realmente conquistar aquilo que nós viemos fazer, cumprir a missão que aqui viemos desenvolver e que nós não sabemos, não temos a menor ideia do que seja, com quem seja, onde seja. Então vamos entender bem esta situação de estarmos moralmente preparados para a nossa missão. Vamos ter nossa vibração, nosso padrão vibratório elevado, para onde estivermos, pode ser na rua, numa condução, no trabalho, em casa, enfim, onde estivermos, nós podemos ter o amor, a tolerância e a humildade, viver a nossa doutrina de uma forma ativa, de uma forma produtiva, para que assim nós tenhamos essa consciência de estarmos cumprindo a nossa missão. Nossa missão não é conosco mesmo somente, mas sim com aqueles que foram entregues também aos nossos cuidados. Nós temos que entender que há momentos em que nós temos que nos dividir, há momentos em que temos que dar uma assistência àqueles que estão sob os nossos cuidados, porque aqui no templo temos muitos e muitos mestres para trabalharem na mesa evangélica, nos tronos, numa cura, numa junção, indução, linha de paz, enfim, todos estão preparados para isso. Mas para aqueles problemas que temos dentro do nosso núcleo familiar, só existe a nossa força, a nossa presença. E muitas vezes a gente vê pessoas que deixam suas famílias em dificuldades e acham que vindo ao templo estão ajudando mais. Vamos ter essa consciência de que a nossa presença muitas vezes é necessária para que sejam resolvidos esses sistemas de forças negativas, de obsessões que se dão especialmente no seio da nossa família. Essa missão essencial, primeira que nós temos, são com aqueles que nos foram confiados. É dentro do nosso lar, é dentro desses familiares que nós recebemos para o prosseguimento do nosso karma, e assim vamos ter essa situação bem entendida de que nós temos que ser jaguares em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer hora. Tem um caso interessante de um rapaz que começou o desenvolvimento. Ele ainda estava em desenvolvimento quando foi preso numa batida da polícia. Ele estava sem os documentos. Homem trabalhador, esforçado, mas sem os documentos foi levado para uma triagem lá na Papuda. Chegando lá, ele foi entregue a 2 policiais que ele reconheceu como sendo jaguares. 2 pessoas que ele já tinha visto aqui no templo. E ele ficou muito tranquilo, achando: bom, eu vou ser bem tratado.
E quando ele falou que ele era do Vale do Amanhecer, um deles disse, olha, nós lá no Vale nós somos santinhos, mas aqui nós somos a polícia. E terceiro cacete nele, entende? E ele ficou muito preocupado. Então a gente tem que ver que tem muita gente que raciocina assim, do portão para dentro, vamos agir direito. Do portão para fora, vale o que vier. Mas não é isso. Nós sabemos que nossa missão é com todos os que estão ao nosso redor, especialmente conosco mesmos. Nós temos primeiro que vencer este grande inimigo que nós temos dentro de nós próprios. Os nossos egoísmos, as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas ambições, as nossas vaidades. Tudo isso nós temos primeiro que combater, para depois podermos, então, estar em condições de lidar com as falhas, com os erros dos nossos irmãos. Vamos aprender que nós não temos que julgar, porque nós não podemos fazer julgamentos de coisas que nós não sabemos. Existe, por exemplo, nos árabes, nos muçulmanos, existe um provérbio muito interessante sobre julgamento, que eles dizem que Alá não permita que eu julgue meu irmão sem andar 7 dias em suas sandálias. Isso é muito sábio, porque para nós é muito fácil julgar as pessoas, mas nós não sabemos aquilo que eles estão vivendo, aquilo que eles estão atravessando, os problemas, as cargas transcendentais, as obsessões, enfim, não nos cabe nenhuma forma de julgamento, porque nós não conhecemos nada. Nós temos uma total ignorância das coisas que estão acontecendo, das coisas que nos cercam, porque nós temos as nossas limitações, nós temos toda uma parede, que nós vamos falar disso mais tarde, que é o nêutron, que impede que a gente tenha uma visão, vamos dizer assim, global, uma visão plena do que está acontecendo ao nosso redor. Especialmente, então, com aqueles que são nossos irmãos, que estão vivendo uma outra situação, que estão vivendo, muitas vezes, até num outro plano, porque todos nós temos as nossas condições diferentes um do outro, e assim não nos permitimos esses julgamentos. Vamos, pois, nos preocupar com a nossa missão. Vamos agir, vamos pensar, vamos falar sempre com moderação, com cuidado para não machucar ninguém, cuidado para não mostrar que nós estamos chamando atenção, nem querendo dar alguma lição, nada disso. Vamos ser irmãos, vamos conviver em paz, com tranquilidade, vamos fazer com que possamos cumprir nossa missão realmente com todo o amor, com toda a tolerância, com toda a humildade. Salve Deus. Temos agora o átomo e a sua divisão. Nós temos uma divisão científica do átomo, que é considerada a menor partícula de matéria, em que temos 3 tipos de polaridade. A positiva, que é o ânion, a negativa, que é o cátion, e a neutra, que é o nêutron. Isso na nossa física, na química, porque é uma ciência que cuida dessa parte física e que já se desenvolveu tanto que já viram que o átomo não é a menor partícula, porque já existem as outras subdivisões dos átomos, que são hoje utilizadas em bombas, que são utilizadas em armas, tem também como em material de cura, da medicina, da análise, enfim. Nós vamos vendo que aos poucos a ciência vai desvendando que não está tão certa como há 20 ou 30 anos atrás se achava. Temos na doutrina uma divisão também atômica, porque sabemos que o átomo é esta unidade de energia, mas é composta também de cargas positivas e negativas. E quando nós falamos em negativas, nós não estamos querendo dar uma conotação assim de negativismo nesta ideia que nós temos de negativo. Sim, que é apenas uma diferença de potencial. A força do Sol é a força positiva, é o ânion. A força da Lua é a força negativa,
é o cátion. Agora, nêutron, nós temos uma verdadeira cortina, uma nuvem densa que nos envolve todo o universo e que é a que separa os diversos planos, aquela que tem toda a condução das forças, das energias que processa através dessa nebulosa que nos envolve e que ela é, de uma certa forma, comprimida nos seus limites, fazendo com que possa ser, às vezes, rompida e outras vezes não se consegue ultrapassar essa barreira do nêutron. E nós temos essa habilidade de fazermos isso através das nossas emissões, das nossas vibrações e da captação de forças que fluem através desse nêutron. O nêutron é uma nebulosa, são, vamos dizer assim, micropartículas, ela não tem uma formação, assim, vamos dizer, atômica, ela não tem uma sensibilidade, ela tem apenas uma questão vibracional, separando os planos, isolando determinadas situações de energia, e é por isso que nós temos que tomar cuidado para sabermos exatamente como lidar nos nossos trabalhos espirituais, como fazer as nossas emissões, como trabalhar nesses diversos rituais, porque através do nêutron é que nós vamos conseguir toda a captação e emissão das nossas energias. O nêutron, ele se condensa um pouco mais quando existe luminosidade. No Sol, ele é mais compacto. Quando falta luminosidade, ele se abre com maior facilidade, ele permite uma comunicação mais fácil. E é por isso que nós temos, às vezes, essas aberturas de trabalhos, como nós temos na elevação de espadas, em que o templo fica na penumbra, porque isso proporciona uma condição melhor das forças chegarem. É uma invocação de forças, vocês veem que a Yurici faz aquela invocação de forças para que faça a elevação de espadas. É uma presença grandiosa de mentores e tudo isso é facilitado por estar mais escuro um pouco o ambiente em que estamos. Quando nós vamos fazer, às vezes, uma prece, vamos fazer uma mentalização, se nós acendemos apenas uma vela, nós vamos ficar numa penumbra que vai ajudar a nossa mentalização, a nossa manipulação de forças através do nêutron. Então nós temos esta capacidade de podermos manipular as forças, de termos o nosso eixo solar, que é o eixo que nos controla bem em cima da nossa cabeça, é um vórtice de forças. O vórtice, vocês entendem, é mais ou menos, se você puser um leite, uma água no liquidificador e ligar, você vai ver que há um vórtice ali, porque a água ou o leite vão formar um verdadeiro redemoinho que vai até o fundo do copo do liquidificador. E é isso que acontece nos nossos chakras, nesses vórtices que nós temos pelo corpo e também até no nosso plexo solar. São vórtices que têm a possibilidade de captar energia quando existe essa força que é centrípeta, é a força que é atraída por este vórtice. As forças que nós temos, as energias que nós puxamos, as sintonias que nós fazemos nos planos espirituais, o povo das cachoeiras, o povo das matas, tudo isso nós vamos buscando através do nosso eixo solar, nesse vórtice do eixo solar, buscar para dentro de nós. Então, essas forças chamadas centrípetas, que elas vêm de fora para dentro, elas penetram no eixo solar, atravessam o nosso chakra coronário, passam pela sede do eu, no cérebro, e vão até o nosso sol interior. Assim, este sol interior, que vamos ver mais à frente, quando vamos falar dele, do centro coronário, ele também é centralizado nesse eixo solar. Então, nossa preocupação sempre é de mantermos o equilíbrio deste eixo para mantermos o equilíbrio das nossas forças.
quando nós fazemos também a mentalização das forças, quando nós fazemos as invocações, nós estamos então usando as forças centrípetas as centrífugas que são de dentro para fora. Então, vem do eixo solar, elas são remessadas para o nêutron e direcionadas para onde elas são dirigidas, para onde elas forem emitidas. E assim nós temos então essa condição de podermos ter no nêutron essa verdadeira forma de manipulação dessas energias, de fazer com que elas cheguem aonde elas forem emitidas. Genese, em carta de 28 de junho de 1977, nos diz: conforme a conduta doutrinária e a intensidade da força que se desagrega, aumenta a vitalidade com maior vibração da vida, fazendo progredir o seu grau de inteligência, fortalecendo os 3 corpos: plexo físico, vital, corpo físico, microplexo, alma, e plexo etérico, perispírito. Sim, as energias extraetéricas nos átomos são cientificamente combinadas para formar as células do corpo composto, se aninhando no reino central coronário, plexo. Para um recurso de átomos existe a AMACê, portal de desintegração, reintegração e integração, pontos perigosos mesmo para nós em nossos carreiros terrestres. Quando eu falo em átomos, falo em 3 forças. Átomo é uma força que cientificamente se divide. Sim, continuamos com os mesmos nomes da ciência da Terra: íon, cátion e nêutron. Assim nós vemos que Tia sempre buscou essa identificação com a ciência, para que um dia os cientistas possam alcançar o que Pai Santa Branca já nos trouxe nessa doutrina, que está muito além dessa ciência até mesmo atual, quando nós vemos que quando Tia começou, ainda não se falava em aparelhos como nós temos hoje, como esses ecocardiogramas, ecografias, que usam apenas esta situação energética do nosso corpo, dos nossos órgãos, e isso nós já vemos fazendo há tanto tempo na nossa doutrina. Então nós sabemos que a doutrina, ela não é nada sem a ciência, nem a ciência é nada sem a doutrina ou sem a fé, porque vai tendo aquela confirmação, a comprovação de muitos conceitos que nós aceitamos pela nossa confiança na espiritualidade, mas que muitas vezes nós buscamos uma comprovação física daquilo que está acontecendo. Tem um aparelhinho que é usado muito em pesquisas, que se chama auralíter, é um medidor de aura, um medidor de energia. E eu certa vez trouxe um aqui para a tia, ela ainda não conhecia, trouxe para ela ver, e eu vim com o seu Mário aqui no templo, e fomos fazendo a leitura aqui das energias, e ele ficou assim maravilhado de ver que estava sendo comprovado, vamos dizer, cientificamente, tudo aquilo que a tia tinha falado, nos tinha ensinado. Aqui este murinho, por exemplo, que tem aqui em frente ao caminheiro, separando a pira do caminheiro, e a gente vê quantos passam ali e se viram de costas para a pira e para o caminheiro e fazem uma reverência, quando ali não existe nenhuma passagem de energia. A gente mediu ali, do caminheiro até o murinho vai uma energia forte. Quando chega no murinho, a energia cai. Depois da pira até o murinho também a energia vai e cai naquele murinho que aparentemente não separa coisa alguma, mas que na realidade dentro do nêutron ele está separando toda a energia do caminheiro e toda a energia da pira. E assim em vários lugares do tempo nós conseguimos comprovar aquilo que nós não víamos, mas que já tínhamos sido instruídos por ela que existia. Então nós vamos vendo como a ciência vai aos pouquinhos comprovando a fé. Nós temos o Einstein, que foi o grande cientista do século passado, e ele dizia: eu não acredito em Deus, mas quanto mais eu penetro na ciência, eu acho que mais me aproximo dele. Então vocês veem que eles mesmos sabem que existe toda essa força, toda essa grandeza, e que nós temos que entender que nós somos instrumentos dessa grandeza.
Toda essa doutrina é baseada nessas situações, nesses fenômenos que não são nada sobrenaturais, pelo contrário, eles existem na natureza, existem ao nosso redor, e nós temos, então, por exemplo, no nêutron, essa separação dos planos, nós temos a separação dessas energias, e de acordo com a capacidade, com a condição de cada um, nós vamos podendo trabalhar essas energias, e vamos até, pela força das estrelas que vieram, essas 21 estrelas que Tia Neiva nos trouxe, e projetam nos sandais suas forças, nós vamos ter, como ela dizia na estrela sublimação, vamos ter visões de outros planos. Não é materialização, não é um corpo, vamos dizer assim, um espírito que usa um ectoplasma da Terra para aparecer. Não. Vão ser rompimentos do nêutron pela força do trabalho que vão permitir que nós tenhamos visão de outros planos, de outros seres, de, vamos dizer assim, manipulações desta força que rompe o nêutron e que nos vai permitir, então, ver essas coisas que até hoje nós não conseguimos ver. Neste momento mesmo aqui, quantos mentores, guias, espíritos estão aqui junto a nós? Quantas forças estão circulando por aqui, no tempo, e nós não vemos nada, a não ser nós aqui sentados, aqui nessa incômoda posição, nesses bancos sem encosto, e vendo que há toda uma assistência, todo o trabalho que está sendo feito em nós, no nosso eixo solar, no nosso plexo, por essa magnitude dessa espiritualidade que nos rodeia, nos assiste, nos ajuda. Salve Deus. Vamos agora falar do plexo físico. Plexo físico e centro coronário é o terceiro item do nosso programa. O nosso corpo físico, o plexo físico, ele tem essa formação material e muitas vezes a gente fica na dúvida sobre por que nós somos assim. Por que este pedacinho de terra, a terceira pedrinha do Sol, perdida nessas galáxias, nesse universo imenso, tem esses homens que acham, muitos deles que são o centro do universo, quantos já morreram, foram queimados, foram sacrificados porque achavam que a Terra é que girava em torno do Sol e não o universo que girava em torno da Terra. E este pensamento muitos de nós têm porque nós achamos sempre que nós somos os mais importantes, que tudo gira em torno de nós, os nossos problemas são mais importantes que os dos outros, enfim, cada um de nós tem uma tendência a se considerar o centro do universo. Mas na realidade, nós temos um corpo físico que evoluiu através dos anos, bilhões e bilhões de anos nesta Terra, que foi se amoldando, foi criando suas forças, as forças telúricas, como nós chamamos essas forças da Terra, e assim foi acomodando a vida em seu bojo, que começou com um elemento de uma só célula no meio aquático, que era a água, um meio mineral. Primeiro veio este mundo mineral, depois surgiu a vida nessa célulazinha que começou a sua multiplicação, a sua especificação. E apenas para citar um trecho importante dessa evolução, essa célula que se transformou num peixe, e havia naquela época muitos rios, porque havia ainda a formação da crosta terrestre, e essas células se transformaram em peixes, e esses peixes, naquela ânsia de coisas novas, de conhecimento, porque faz parte da vida a busca do conhecimento, a busca da evolução. Então esses peixes pretendiam subir esses rios, mas eles não conseguiam porque a força da corrente não permitia que eles nadassem através desses estuários para subirem aqueles rios.
Então começou através da adaptação as nadadeiras a se transformarem em garras. E aquelas garras eles iam fincando na areia do fundo e assim conseguiam subir os rios e conseguiam caminhar no solo daqueles rios com as suas garras. Houve a necessidade, então, natural, que no mar eles tinham muitas substâncias, muitos sais e minerais que não tinham nesses rios. Então começou a se formar o esqueleto, que o osso é o depósito de sal que nós temos, daqueles sais que são necessários à nossa vida. E então esse esqueleto foi se transformando e aquelas garras foram se aperfeiçoando e começaram a se transformar em patas, e aquelas patas permitiram que ele então subisse à superfície e começasse a respirar, a consumir um pouco de ar junto com aquela água que ele absorvia. Então deu origem ao sistema pulmonar. E ele então pôde sair da água, começou rastejando, começou a subir nas árvores, começou a voar e começaram a formar as diversas espécies animais que foram se desenvolvendo através do tempo. Então nós vemos numa carta da tia em que ele fala, quando os capelinos aqui estiveram, que eles vieram ver como estava aquela situação da vida animal aqui na Terra. E eles encontraram aqui o homem pré-histórico, o homem das cavernas, e que era o animal que mais tinha se desenvolvido em várias linhas, e que assim estava pronto para ser espiritualizado, para receber aquele plexo etérico, para receber o espírito. E assim nós vemos na própria história que a ciência não explica, do Homo erectus, isto é, o homem em pé, aquele, vamos dizer assim, um parente do macaco que andava em pé, e foi trabalhado e ele foi preparado para que mais tarde os capelinos, quando voltassem, já pudessem então fazer os nossos plexos, preparar o homem para receber o espírito. Este homem, ele já tinha certos conhecimentos de sociedade, ele já tinha algumas adaptações de armas, de instrumentos, puramente instintivo. Precisava de uma coisa e aquele instinto ia fazendo com que ele resolvesse os problemas. Já vivia numa sociedade ainda bem primitiva, porque se juntavam para caçar, para proteger as crianças, protegiam os idosos, enfim, já era assim um esboço de uma sociedade, mas eram apenas animais. Era o Homo erectus. Então, vieram os capelinos, fizeram toda essa transformação dos plexos e surgiu então o Homo sapiens, isto é, o homem sábio, o homem com juízo, o homem que começou uma nova jornada e que veio através dos séculos também se aperfeiçoando, se aprimorando, e muitas dessas passagens nós estivemos presentes, nós estávamos lá para cumprir a nossa jornada e vimos inclusive quando essa grande transformação do homem, feita através da revelação de Jesus, dessa presença do Filho de Deus na Terra, que veio para trazer o amor, trazer a compreensão, trazer a nova estrada para aqueles que estavam trilhando ainda aquela velha estrada do olho por olho, dente por dente, de uma justiça que a gente considera hoje bem difícil de entender, de ser aplicada, e colocou o amor. Quando ele disse que ele não veio para destruir a lei, mas sim para incluir o amor nas leis, ele realmente deu toda esta tônica para a nossa recuperação, para a nossa reabilitação espiritual.
Foi todo este poder que nós tivemos com esta presença de Jesus e que nós mesmos naquela época não entendemos. Nós estávamos lá, nós éramos romanos, éramos galileus, éramos árabes, éramos hebreus, mas não conseguíamos entender aquela presença divina. Não fomos como o rei do Vale, que apenas no olhar de Jesus entenderam aquela missão de amor e baixaram suas armas, se confraternizaram e partiram numa outra missão, envolvidos por toda aquela força bendita do olhar de Jesus. Nós passamos por ali, nós jogamos pedra em Jesus, nós quisemos crucificar Jesus porque naquele momento fatídico nós gritamos para que fosse solto Barrabás e que Jesus fosse crucificado. Então nós também não entendemos nada. Nós até hoje, tem muitos de nós que ainda não conseguiu entender nada daquela lição de Jesus. E é por isso que nós temos que nos preocupar com a nossa missão. Temos que voltar naquelas cartas de Tia Neiva, temos que entender perfeitamente o que ela quis dizer, e também ela não veio para corrigir, mas sim para ensinar. É claro que nós não podemos querer que aqueles que não souberam entender, aqueles que não aprenderam, que eles possam cumprir as leis crísticas. Mas, se nós ensinarmos, se nós nos preocuparmos em dar o exemplo, se nós nos preocuparmos com resolver as situações sempre pelo lado luminoso do amor, nós vamos ensinar também aqueles que estão ainda perdidos na escuridão, que eles possam saber como agir, como ouvir seus corações, suas consciências, e assim agir de uma forma crística. Nós temos esse nosso sistema crístico, nós temos toda essa rede espiritual que nos ajuda nesses nossos trabalhos, e tudo isto, cada um de nós vai podendo ter sua participação na medida em que tiver o amor em seus corações. Vamos, por isso, entender que Jesus é amor, como Tia Neiva sempre foi amor, como temos em Pai Seta Branca, quando São Francisco de Assis, quando João Evangelista sempre deu o lugar ao amor, ao ensinamento e especialmente à humildade. Temos assim toda uma lição nesses nossos grandes mestres, esses ministros que nos regem. Enfim, sempre temos o amor desses pretos velhos, desses caboclos, desses médicos de cura, nos ensinando como praticar, como caminhar dentro das leis de nosso Senhor Jesus Cristo, do divino e amado Mestre Jesus. Salve Deus. Salve Deus. No plexo físico, nós temos a nossa constituição celular e vemos como existe toda uma força realmente que até agora a ciência não consegue desvendar, mas que aos poucos vai conseguindo descobrir os efeitos, porque nós temos aquela situação de algum tempo atrás em que se dizia que a molécula formava os nossos órgãos, formava o nosso sangue, os nossos vasos linfáticos, enfim, as moléculas é que eram responsáveis por toda a estrutura do nosso corpo. Isso rapidamente evoluiu. Hoje nós sabemos que existe esse DNA, que são cerca de 35 mil a 40 mil em cada um de nós, formando códigos fantásticos, mas que são apenas combinações de 4 elementos, 4 substâncias que se combinam duas a duas e que formam essas cadeias, essas escadas do DNA, que são os genes, e que são perfeitamente caracterizadores de cada um de nós de uma forma tão incrível que pode ser hoje, assim, de uma forma científica comprovada, essas múmias, esses restos de mortais que são encontrados de 5 mil, 7 mil anos passados, apenas pela composição desse DNA. Estamos vendo, principalmente na agricultura, a modificação dessas células, formando vegetais que são completamente isolados de qualquer praga,
de qualquer deficiência por essa transformação, por essa correção nesse verdadeiro código genético. Então, vemos que também essa pesquisa com células-tronco vem mostrar que o nosso corpo tem realmente uma força que ainda é desconhecida, um componente divino, porque nós imaginamos como células tiradas de mim mesmo vão ser injetadas no meu sangue e elas vão ver onde existe uma deficiência, se for no meu fígado, no meu rim, se for um câncer, se for uma diabetes, onde for, elas vão lá e regeneram esse tecido. Isto só pode ser uma obra divina, só pode ser alguma coisa que está muito além do conhecimento físico, químico, biológico, e assim nós vamos vendo a grandeza que se manifesta nessas pesquisas que de vez em quando são assim colocadas de uma forma mais suave para que possamos entender dessa grandeza do nosso corpo físico. Temos este corpo físico que é o condutor da nossa alma. Ele que vai conduzir este nosso espírito através de suas sensações, de sua sensibilidade, das suas captações de forças, de energias, de instintos. Enfim, nós temos toda um grande comprometimento do nosso corpo físico com a nossa vida espiritual, com o progresso do nosso espírito. Temos que cuidar deste corpo físico como se nós fôssemos fazer uma viagem e vamos de automóvel, então vamos buscar o nosso carro, saber se ele está em condições, se ele está bem de pneus, se está bom de combustível, de óleo, se a suspensão está ok. Vamos fazer uma verificação para podermos sair tranquilos e andarmos até o Pará com tranquilidade, só botando um combustível, despreocupados com aquele estado mecânico do carro. E o nosso corpo físico é o carro do nosso espírito. E assim nós temos que controlar este nosso corpo físico, dar atenção a este corpo físico, tomar cuidados com este corpo físico, porque nós não sabemos se a jornada vai ser longa, se vai ser curta, e assim temos que contar com este corpo físico nas melhores condições para que o espírito possa realizar suas missões, realizar o que veio fazer aqui na Terra. Então, vamos cuidar do corpo físico, da saúde, da higiene, para que ele possa ter realmente um bom desempenho. Vamos fazer algum exercício físico, não vamos nos deixar ficar acomodados, perdidos assim numa espécie de dorminhoco, né, deixando a vida passar, agindo só pelas nossas reações. Não. Vamos fazer com que esse nosso corpo físico ele seja um bom correspondente do nosso espírito. Se nós temos um espírito com tônus intelectual, esse corpo físico ele vai adaptar sua mente para o estudo, para a pesquisa. Se nós tivermos um tono esportivo, físico, vamos cuidar desse corpo físico para que seja feito algum exercício, alguma coisa que satisfaça essa necessidade de musculatura para ser desenvolvida, ser ativada, mas vamos ter medidas de tudo que nós fizermos. Vamos ter o equilíbrio das nossas ações. Lá no oráculo de Delfos, havia 7 frontispícios entre as colunas, 7 frases dos cérebros gregos daquela época. Só ficaram 2 porque foi tudo destruído por terremotos, por coisas assim, mas numa está escrito, conhece-te a ti mesmo. E outra está escrito, nada em excesso. Então nós vemos como, desde aquela época, já era assim conhecida essa necessidade de nós termos tudo em equilíbrio. Vamos ver, por exemplo, o que nós estamos vivendo hoje. Já tivemos no meu tempo, que eu era adolescente, o que era mais assim desafiante era ser fumante. A gente ficava doido para fumar, para dizer, já sou homem, já estou fumando, já é muito elegante, porque nós víamos
naqueles filmes da época, tudo aquilo, o mais elegante era fumar. As mulheres usavam piteiras de ouro, piteiras coloridas, e todos fumavam, todos ficavam assim, escravos de um vício terrível, que o poder dessas indústrias, do dinheiro que ganhavam, impedia que fosse falada a verdade, que agora já está assim, dessa forma, proibindo a propaganda de cigarro, mostrando os males que o fumo faz, que a nicotina traz ao organismo, todos os danos que causa ao corpo, né? Cerca de 75% dos internados com câncer são consequências do fumo, de modo que resolveu-se encarar essa fase da ciência, do conhecimento, da saúde contra o poder do dinheiro, contra essa verdadeira máquina que eram as fábricas de cigarro. Proibiu-se propaganda, proibiu-se fumar em vários lugares, enfim, é uma reação saudável porque não é só quem fuma, mas quem está ao lado de quem fuma também aspira a fumaça, também está sujeito a essas consequências. Mas hoje nós temos uma coisa que também está aí na mídia, na televisão, nos filmes, está influenciando a juventude, porque a juventude é a formação do ser, ele está em busca de coisas novas, está contestando tudo aquilo que lhe foi ensinado pelos pais no seu lar, e ele se agarra a essas novidades, a esses desafios, e nós vemos então hoje essa situação de verdadeiras máquinas para desenvolver músculos. Todos os homens querem ser musculosos, bonitos. Toda mulher quer ser magrinha e andar desajeitada para ser modelo, porque isso aqui é o bonito. Então nós temos um monte de consequências terríveis aí para o nosso corpo físico, fazendo com que as pessoas até desencarnem em consequência de tratamentos mal conduzidos. Nós temos as drogas que fazem essa musculatura assim se desenvolver de uma forma antinatural, né? Temos essas pessoas que vão tomando esses estimulantes musculares de uma forma desordenada. Já vimos quantas mortes já foram causadas por injeções de substâncias que vão desenvolver músculos, e a pessoa esquece que o coração é um músculo e que também está sujeito à ação dessas drogas. Temos essas moças, às vezes até bonitas, mas que têm um corpo um pouco mais redondinho e que querem ser magrelas e começam a fazer um monte de coisas para emagrecer, acabando com doenças sérias que comprometem toda a sua saúde, todo o seu plexo físico, e assim vamos vendo esses casos também de fazerem essas cirurgias meio drásticas, colocando silicones, transformando de uma forma assim totalmente antinatural suas formas e que acabam desandando em consequências desagradáveis. Isso tudo é maltrato ao nosso corpo, ao veículo do nosso espírito. Vamos assim ter essa condição de podermos avaliar sempre aquilo que nós somos, porque tudo isso está dentro de um contexto kármico. Nós escolhemos, nós fazemos o nosso corpo normalmente em função do nosso eu, este nosso ponto central, que nós vamos falar mais à frente, e que controla todo o nosso ser, tanto na parte física, o plexo físico, como o nosso espírito. Vamos ter essa medida, nada em excesso. Vamos entender que tudo nós temos que dosar, temos que saber entender, temos que fazer de uma forma inteligente, saudável, para que esse nosso veículo aguente ir até o fim da nossa jornada. Quantas e quantas consequências nós temos vendo aí nos hospitais, pessoas que estão em estado deplorável, estacionário por anos, porque houve alguma coisa que não funcionou certo. Quantos desencarnaram prematuramente em função de cirurgias que não eram necessárias. E assim nós vamos vendo como temos essa situação toda de verdadeiro desafio para a nossa mente e para a nossa sensibilidade.
Nós temos um espírito que se serve do corpo para seu aprendizado, pelas suas sensações, pelos seus instintos, pela sua necessidade de aprender a lidar não só com os seres animados, também com os inanimados, com as forças que encontramos aqui na natureza. Enfim, nós temos que ter no nosso corpo realmente um veículo digno de confiança, bem cuidado, bem tratado e bem resolvido, para que nós possamos cumprir também a nossa missão em função de tudo aquilo que estamos atravessando, que estamos vendo, que estamos vivendo. Salve Deus. Bom, nós temos o centro coronário, que é o nosso sol interior. São 3 esferas que não têm uma formação assim palpável, elas não têm matéria, elas são voláteis, elas são energias, mas que estão envolvidas em 3 plexos, em três circunferências, esferas de energia, uma correspondendo ao plexo físico, uma ao microplexo, que é a alma, e outra ao macroplexo, que é o espírito. E elas se envolvem de uma forma independente uma da outra, mas são equilibradas. São envolvidas por uma membrana chamada ectolítero, e essa membrana, em função do funcionamento dessas 3 esferas, ela emite uma força que chama ectolítrio, que vai formar no nosso chakra laríngeo a chamada ectopia, que é a força que permite a emissão do ectoplasma. Então, conforme nós estivermos na situação aqui do nosso Sol interior, essas 3 esferas, nós vamos ter condições de emitir no nosso ectoplasma a nossa força, a nossa emissão, a nossa condição de realmente podermos emitir todo aquele poder que temos como aparato, como doutrinadores, para ajudar os nossos irmãos para a realização de um trabalho. Então, essas forças que se movimentam e que são em função também desse eixo solar que equilibra essas 3 esferas, que formam o nosso centro coronário nessa região em torno, um pouco acima do umbigo, e onde nós buscamos as energias, onde nós vamos com os nossos chakras das nossas mãos buscar aquela energia necessária para a manipulação das forças. Então temos essa condição de podermos fazer os nossos trabalhos da forma que nós conseguimos equilibrar esses 3 reinos da nossa natureza, como são chamadas essas 3 esferas do nosso Sol coronário, deste centro em que realmente nós temos a condição de emitir para os nossos chakras, os 7 chakras principais, também essas nossas forças, esse nosso poder de manipulação das energias em benefício nosso e dos nossos irmãos. Quando nós fazemos a nossa emissão de ectoplasma, tanto o aparato, quando está incorporado, ele leva as energias daquele preto velho, daquele caboclo, daquela entidade que estiver ali, ele projeta aquelas energias através do ectoplasma. E o doutrinador também consegue fazer todo o seu trabalho pelo ectoplasma, que é formado de acordo com o que ele consegue manipular no seu Sol interior, nesse seu centro coronário. Então, quando faz a emissão, nós abrimos o nosso nêutron pela força do nosso ectoplasma. Quando nós fazemos uma entrega, nós doutrinadores, nós, pelo nosso magnetismo animal, nós conseguimos fazer com que o nosso ectoplasma tenha o poder de levar um espírito de um plano para o outro, coisa que só nós encarnados podemos fazer. A espiritualidade não tem o ectoplasma animal que nós temos pelo nosso corpo físico para poder ter essa força do ectoplasma que vai levar aquele espírito de um plano para outro, para ser ajudado, para ser encaminhado. Então vemos a necessidade de termos realmente o equilíbrio desse nosso Sol interior, de podermos ter toda esta força grandiosa
do nosso corpo físico em equilíbrio, em harmonia com os planos espirituais, com os nossos mentores, com os nossos guias, para que assim nós possamos ser realmente missionários. Podemos cumprir tudo aquilo que aqui viemos buscar. Nós temos, eu separei aqui eu achei interessante, que é denominado Ação de Graças, em que o autor diz: é maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tantos mutilados, meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz, minha voz que canta quando tantos emudeceram, minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa, quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir, sonhar, quando há tantos que choram, odeiam, revolvem em pesadelos, morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer, quando há tantos que não têm o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto a oferecer e agradecer. Tia Neiva, em mensagem de 12 de novembro de 1981, nos ensinou: porém, é nela, na matéria, que nos desenvolvemos nas coisas deste planeta. Este corpo é composto por partículas que são o próprio átomo. Um grupo de átomos constitui a molécula e as moléculas reunidas formam o corpo. A alma forma a força de atração e juntos formam o magnético. As forças moleculares só são conduzidas pela força de atração dos impulsos recíprocos das moléculas. Reflita contigo mesma, filha, e olhe a nossa fragilidade. Só Deus em nossa alma poderá sustentar o nosso corpo físico. A nossa resistência está no amor incondicional, que nos dá a visão das coisas, dos valores que formam o nosso sol interior: tolerância, humildade e amor. Numa carta também intitulada Caminhando no Espaço, Tia Neiva, em 11 de junho de 84, escreveu: o plexo físico é que traz a vibração, forma o charme e liga o espírito ao reto. O plexo físico é formado por energias do próprio planeta Terra, por exemplo, o aroma das matas frondosas das cachoeiras. É o charme que se refaz das têmperas das pedras, do lodo, das campinas, dos mares. Somos a centelha divina do Verbo encarnado, Verbo luminoso. E assim nós temos essa função do corpo, do sol interior, do nosso plexo, e este ectolítero que envolve essas nossas três esferas, quando nós desencarnamos, ele sustenta as energias e fica aqui na Terra formando o charme. O charme vai ser objeto de aula futura e nós sabemos apenas que é aquilo tudo que nós deixamos da nossa passagem aqui na Terra, da nossa vivência, daquilo que sentimos, daquilo que aprendemos, daquilo que produzimos. Então, temos nesse sol interior realmente todo o centro da nossa existência, da nossa vida, da nossa possibilidade das vidas futuras. Nós aqui desenvolvemos, na doutrina do amanhecer, essa capacidade mediúnica. Todo ser humano é médium. Houve essa determinação de mediunidade através de quem trabalha, quem incorpora, mas isso é apenas quem desenvolve a mediunidade. A mediunidade é comum a todo ser humano e ela vai exatamente variar de pessoa para pessoa, de acordo com aquela missão que veio, com seus compromissos. Então, nós temos esse trabalho de mediunidade ativa, desenvolvendo, porque o desenvolvimento mediúnico começa naquele primeiro dia que a gente vem aqui, fazemos um teste para ver se é um doutrinador ou é um Pará, e começamos uma jornada que atravessa até o nosso desencarne,
e prossegue nos outros planos para que nós possamos ampliar o nosso conhecimento, a nossa capacidade de manipular essa força que nos dá a condição de realmente sermos missionários, de podermos cumprir os nossos compromissos. Tia Neiva nos falou: tudo o que o sistema crístico podia fazer para os homens está feito. Já deu a qualquer um a possibilidade de se encontrar consigo mesmo, com sua individualidade. Quando os homens preferem inventar novos métodos, vão se afastando da realidade que é o sistema crístico. Quando se fala que o jaguar tem o pé na terra, é porque o jaguar tem o pé no sistema, explicado em termos do nosso sol interior. Quando falamos em sol interior, estamos falando numa filosofia cristã, e nenhum comentarista ou filósofo cristão comentará esta palavra, porque ela só vai ser encontrada no Evangelho se buscar o Evangelho iniciático, isto é, o Evangelho cujo segredo só podemos entender se tivermos iluminação por dentro. As palavras são iguais para todos, mas alguns enxergam de uma maneira diferente e chegam ao sistema crístico se tiverem os pés na terra. Entretanto, no Evangelho, tudo se resume na prática dessas três palavras que nós sempre repetimos: amor, tolerância, humildade. Agora chegou o momento de saber até que ponto cada um de nós adquiriu a capacidade de perdoar, de tolerar, de ser humilde, de não julgar e de amar, e assim avaliar o ponto a que chegou em termos de amor incondicional. Então nós vemos que, na verdade, o que tia Neiva nos deixou foi este caminho do amor, da tolerância, da humildade. Vamos entender que fora disso nós não temos como caminhar dentro do sistema crístico, não temos como cumprir as nossas missões, não temos como evoluir o nosso espírito. Vamos assim ter essa condição sempre de podermos estar praticando o amor, a tolerância, a humildade. Talvez dos três, eu acredito que a tolerância é o mais difícil, porque é assim acatar cada um como na realidade ele é, não pelo que ele quer ser, pelo que ele apresenta ser, mas sim pelo que ele é. Dentro da simplicidade deste entendimento, nós vamos evitar choques, querer fazer pessoas que são a nossa imagem, aquilo que nós pretendemos, aquilo que nós idealizamos. Isso tem sido a causa de muita destruição de lares, porque embevecidos às vezes por um sentimento, eu digo um sentimento que é semelhante ao amor. Duas pessoas se encontram e de repente uma resolve escravizar a outra, querendo fazer com que aquela outra seja exatamente uma imagem que ela tem em sua mente. Então vamos entender que o melhor caminho de pacificação, de convivência, é essa tolerância. Vamos aceitar cada um como é, pelo que ele é, porque nós não sabemos nada sobre as nossas vidas transcendentais, sobre os nossos karmas, e assim, cada um tem sua caminhada, cada um tem suas provações, cada um tem seus desafios, e não nos cabe querer modificar ninguém. Vamos ajudar? Sim, vamos ajudar. Vamos ajudar caminhando com aquela pessoa. Muitas vezes, se nós quisermos tirar a pessoa de um caminho, é difícil porque ela resiste. Mas se nós caminharmos junto dela e formos levando para um outro caminho, ela vai nos seguindo sem sentir, apenas por essa aproximação conosco, e nós vamos, às vezes, afastando aquela pessoa de um abismo. Vamos evitar essas ações, assim, praticamente de injustiça, de julgamento daquelas pessoas que nós queremos bem, e por querermos bem, queremos colocá-las de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas vontades. Vamos respeitar cada um. Vamos aceitar cada um como é, pelo que é, e não pelo que tem. Não adianta a pessoa ter uma situação social muito elevada, ter muita possibilidade financeira, e muitas vezes é infeliz, não consegue se realizar, ou quer escravizar os outros por força deste poder econômico que tem, da sua posição, às vezes, política, social, e tudo sempre
se desanda, sempre acaba de uma forma triste, trágica, porque não é este o caminho. O caminho sempre será do amor, da humildade, da tolerância. Vamos agora falar da cura obsessiva. Nós temos uma série de problemas, às vezes, no nosso corpo físico.